Olá, bom dia. Desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é alvo de uma ação da Polícia Federal. De acordo com as investigações, ele teria envolvimento em um esquema de venda de sentenças e habeas corpus. Caso Ágata, governador Wilson Witzel pede celeridade nas investigações. Autoridades culpam o crime organizado. Venda de imóveis em alta. Bancos anunciam a redução dos juros para empréstimos e financiamentos após queda da Selic. Crise internacional. Novo acordo prevê redistribuição de imigrantes na Europa. Primeiro-ministro de Israel e o principal opositor aceitam buscar em conjunto opções para um governo de unidade. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Chegamos à terça-feira, hoje é dia 24 de setembro de 2019. Vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pelo G1. Bolsonaro faz nesta terça-feira, em Nova York, discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. A abertura do evento está prevista para as 10 horas no horário de Brasília, conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. Girando os destaques, agora Estadão. Eduardo Bolsonaro se encontra com Steve Bannon em Nova York. O filho do presidente disse que ambos falaram sobre como a Amazônia é usada para atacar o Brasil e o presidente Bolsonaro. E na Folha de São Paulo, família de Ágata Félix recusa ajuda financeira do governo do Rio. A secretária estadual de vitimização diz que ofereceu-se para pagar o velório da menina. Site O Globo. Witzel quer criar cartilha para orientar moradores de favelas sobre como agir durante operações policiais. Após o lançamento do material previsto para este ano, o governador promete intensificar o confronto com criminosos. E no Gaúcho, 0 hora, caso Ágata reabre debate sobre projeto que abranda apenas para policiais. Menina de 8 anos foi morta dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão e testemunhas afirmam que o tiro de fuzil partiu da polícia. G1. Caminhão pega fogo e fecha Grajaú-Jacarepaguá. O incidente foi na pista sentido Zona Norte por volta das 6 horas da manhã. E na revista Veja, ex-jogador da NBA, Andre Emmett, é assassinado em Dallas. O atleta, que atualmente disputa a liga de basquete 3 contra 3, foi morto depois de uma discussão. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Destaque da revista Exame, em sua versão digital, OEA aprova a resolução que reconhece o regime de Nicolás Maduro como ameaça. O objetivo é evitar que a Venezuela continue sendo território livre para atividades ilícitas e criminosas, disseram em nota os países membros do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. E o desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é alvo de uma operação da Polícia Federal. Darlan é investigado no inquérito que apura venda de sentenças e habeas corpus no Fórum da Capital. O caso ganhou grande repercussão. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou a tragédia. O caso da Ágata, cara, vamos olhar o seguinte, né? Infelizmente, as narcoquadrilhas que operam no Brasil, elas viraram uma guerrilha. Então, infelizmente, a gente tem que reconhecer que em determinados lugares do Brasil se vive uma guerra. E aí acontecem tragédias dessa natureza. Então, é uma tragédia isso, não é? E nós temos que fazer o possível e o impossível, né, para evitar que isso aconteça. O ministro da Justiça também falou do caso durante uma visita a Goiás. Sérgio Moro defendeu o pacote anticrime, que vem sendo alvo de questionamentos por causa de um ponto que trata do excludente de ilicitude. Para os críticos, essa lei seria uma licença para matar. Tivemos esse incidente, esse fato terrível envolvendo essa menina no Rio de Janeiro, a Ágata. Tivemos hoje esse assassinato do policial. A alta taxa de criminalidade, infelizmente, nos cobra um preço terrível. E, no fundo, o que o Ministério da Justiça
e Segurança Pública, o governo Jair Bolsonaro tem tentado fazer é exatamente reduzir esse índice de crimes, esse índice de vítimas dessa violência cotidiana que atrapalha o Brasil sobremaneira. Autoridades do Rio de Janeiro também falaram sobre o caso. O governador lamentou a morte de Ágata, culpou o crime organizado e defendeu a política de segurança do governo. O que o tráfico e o crime organizado faz é ir fustigar a polícia para que a polícia seja obrigada a enfrentá-los. A polícia não procura o confronto. Quem cria o confronto são as organizações criminosas. Ágata Félix morreu nesta sexta-feira após ser baleada. A criança estava com a mãe dentro de uma Kombi e foi baleada nas costas. De acordo com familiares, uma moto passava pelo local e um PM atirou 2 vezes, acertando a menina. Testemunhas dizem que não houve confronto, mas a PM afirma que houve tiroteio e que os policiais foram atacados. O corpo de Ágata foi enterrado na tarde deste domingo no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. Bem, na realidade vocês viram agora uma reportagem que trata do caso Ágata. Daqui a pouco a gente apresenta a reportagem que nós chamamos sobre a operação da Polícia Federal que investiga o magistrado Ciro Darlan. É isso mesmo, e vamos seguir com as notícias. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já está nos Estados Unidos e se prepara para a sua estreia na cerimônia de abertura da Assembleia Geral da ONU, confirmada para hoje. Em seu discurso, Bolsonaro deve adotar um tom mais ameno e conciliador, mas sem deixar de lado as questões de soberania nacional e responsabilidade do Brasil na preservação da Amazônia. Da base aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro embarcou logo cedo, nesta segunda-feira, para Nova York, onde participará da Assembleia Geral da ONU. Assim que chegou aos Estados Unidos, o presidente seguiu direto para o hotel em que está hospedado. Integram a comitiva os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente, entre outras pessoas. Quem também integra a comitiva é o médico Ricardo Camarinha, que avaliou o quadro clínico de Bolsonaro esta semana. O presidente foi liberado pelos médicos para viajar, mas com a orientação de que não se exceda demais. Por isso, algumas reuniões bilaterais que estavam previstas precisaram ser canceladas. Jair Bolsonaro também foi convidado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para um almoço nesta terça-feira com outros chefes de Estado. Mas, segundo Itamaraty, a previsão é de que ele não compareça, por conta da dieta restrita que Bolsonaro adotou após a sua última cirurgia, no dia 8 de setembro. A expectativa está na estreia de Jair Bolsonaro na cerimônia de abertura da Assembleia Geral da ONU, confirmada para esta terça-feira. Tradicionalmente, desde 1949, cabe ao Brasil abrir os debates. Em seu discurso, Bolsonaro deve adotar um tom mais ameno, sem deixar de lado a questão da soberania nacional, e mostrar que o Brasil tem total controle sobre a região da Amazônia, que está no território brasileiro, além de reafirmar que o país tem responsabilidade na preservação da floresta. Sediada em Nova York desde 1945, a Organização das Nações Unidas é formada por 193 países e surgiu para garantir a paz e segurança do mundo. Nesta edição de número 74, os temas debatidos serão a promoção do desenvolvimento e crescimento econômicos e sustentáveis, manutenção da segurança e da paz internacionais, promoção dos direitos humanos, entre outros. Uma das expectativas é o encontro entre Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião entre os dois líderes não está confirmada nas agendas dos presidentes. Nesta segunda-feira, perguntado se iria encontrar Bolsonaro, Trump afirmou que o presidente brasileiro é um bom homem. E o desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é alvo de uma operação da Polícia Federal agora de manhã. Darlan é investigado no inquérito que apura a venda de sentenças e habeas corpus no Fórum da Capital.
De acordo com as denúncias, o desembargador usava os plantões judiciários para vender habeas corpus e, com isso, liberar os presos. Em pelo menos 2 casos, detentos teriam sido beneficiados por decisões de Darlan. Em um deles, um delator contou à justiça que ouviu um preso dizer que pagou R$50 mil a um intermediário do magistrado. A negociação teria sido feita em favor de Ricardo Abud, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Resende. Abud foi preso em 2015, acusado de praticar irregularidades na Câmara de Vereadores de Niterói. No segundo caso, o preso Samir Jorge João Davi teve prisão decretada em junho de 2016 por tentativa de latrocínio. Os 2 pedidos de habeas corpus teriam sido direcionados pelo advogado Hugo Santana Onofre, especialmente para o plantão de Ciro Darlan. Samir foi solto, mas em outubro ele teve a prisão restabelecida pelo desembargador relator Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes. Na época, o desembargador afirmou que o sigilo bancário estava aberto e não teria nada a temer em relação ao patrimônio. 7 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça em endereços ligados ao magistrado. Na casa dele, na Gávea, no gabinete, no escritório na Barra e em Resende, no sul fluminense. Além dos inquéritos no STJ, Darlan também é alvo de uma representação na presidência do Tribunal de Justiça, assinada pelos outros 4 desembargadores. E há 20 dias, o desembargador Ciro Darlan também concedeu habeas corpus e determinou a soltura do casal Anthony e Rosinha Garotinho. Destaque internacional: ministros das Relações Exteriores de países americanos se reuniram em Nova York nesta segunda-feira. Eles votaram por ativar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que tem o objetivo de atuar coletivamente na crise da Venezuela. A resolução foi aprovada por 16 votos, com a abstenção de Trinidad e Tobago, o voto contrário do Uruguai e o não comparecimento de Cuba ao encontro em Nova York. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia explicou que o instrumento vai permitir identificar e designar pessoas e entidades no regime de Nicolás Maduro envolvidas em redes criminosas. De acordo com o funcionário do Departamento de Estado americano, o TIAR é um mecanismo muito útil de pressão econômica e diplomática para impor sanções que os Estados Unidos desejam aplicar contra a Venezuela. O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca foi assinado em 1947 no Rio de Janeiro e estabelece que qualquer ataque armado contra um Estado americano será considerado como um ataque a todos os assinantes do pacto. E veja a seguir: crise internacional. Novo acordo prevê redistribuição de imigrantes na Europa. E você vai ver também, primeiro-ministro de Israel e o principal opositor aceitam buscar em conjunto opções para um governo de unidade. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta, 8h49, um ótimo dia para você. E setores importantes da economia já começaram a sentir os efeitos da queda na taxa da Selic, que foi anunciada pelo Copom na semana passada. É isso mesmo, inclusive alguns bancos anunciaram a redução dos juros para empréstimos e financiamentos. A previsão das construtoras é de atender nos próximos meses 4 milhões de novos clientes. Por enquanto, o apartamento está apenas nas fotos do celular. Mas o Rogério já se imagina morando lá com a família. Eu me imagino aqui dentro. Quando você vê essas fotos, o que você imagina? Eu já mergulhando, nadando com a minha filha ao lado, minha esposa aqui do lado. É o que a gente queria, é o que eu sonho. Ele acabou de fechar o negócio para comprar um imóvel na planta. A espera foi longa. Mais de um ano até achar o plano que coubesse no bolso. Mas chegou. Foi mais de um ano procurando, analisando condições, locais, até que, felizmente, a gente achou o que a gente queria, dentro do que a gente queria, do valor e local. Com o Rogério, o negócio já está fechado, mas muitos clientes esperam que as portas do setor imobiliário se abram nos próximos meses. O mercado de imóveis começa a dar sinais de otimismo, depois que o Banco Central reduziu mais uma vez a taxa básica de juros da economia.
Os grandes bancos também reduziram um pouco as suas, o que vai facilitar os financiamentos. Vimos aí uma certa reativação do mercado. Precisamos que os bancos repassem, não é, essa baixa da taxa de juros para as taxas de juros de financiamento. Ou seja, que elas também caiam para estimular o crédito, o financiamento, a aquisição da casa própria, por exemplo. O objetivo do governo é estimular a retomada do crescimento. A medida foi anunciada em um momento em que o Brasil registra fraca atividade econômica. Essa economista, consultada por nossa reportagem, acredita que a redução vai impulsionar os negócios de vários setores da economia, como comércio, indústria e mercado financeiro, especialmente na venda de ações. Mas vê o mercado imobiliário como uma das boas oportunidades de investimento para a classe média. Compensa tirar da poupança para investir em imóveis? Sim, porque agora as taxas de juros estão mais baixas. Portanto, a taxa Selic faz com que a poupança tenha uma taxa menor. Portanto, agora é a hora de outros investimentos, renegociar taxas de juros com os bancos para diminuir as prestações e investir no mercado imobiliário. E mesmo quem não dispõe desse caixa extra pode se beneficiar com as taxas de juros menores para o financiamento. Esse ano está tendo uma pressão, com a queda da Selic, existe uma pressão entre os bancos para que as taxas diminuam e vão diminuir mais. Então, este momento é o momento da compra, de pechinchar. Mas qual é o melhor momento para fechar o negócio? A economista afirma que quem tem esse desejo deve esperar pelo menos mais um mês. Isso porque agora, em outubro, o Copom realiza uma nova reunião. E a expectativa geral do mercado é que as taxas caiam mais ainda, fazendo com que as condições fiquem ainda mais favoráveis para quem pretende entrar em um financiamento. Este ano é o melhor momento, não deixar para o ano que vem, mas especificamente após a reunião do Copom, que a tendência já do Banco Central é que diminua meio ponto percentual da taxa Selic em outubro, ou seja, vai cair mais a taxa de juros. Então, esperar a reunião do Copom em outubro e já partir para o negócio. É paciência a chave do negócio, não é fazer por impulso, porque aí talvez você não faça um negócio bem agradável para você ou rentoso. No final das contas, você vai pagar 3 vezes, 4 vezes um apartamento em que você poderia estar pagando o que é correto. E a indústria de automóveis europeia alertou nesta semana que um Brexit sem acordo teria consequências catastróficas para a fabricação de veículos do bloco. Esse rompimento sem consenso implicaria em bilhões de euros em impostos. As organizações explicaram que o hard Brexit, como ficou conhecido o divórcio sem um tratado, implicaria em bilhões de euros em impostos, o que afetaria a escolha dos consumidores dos dois lados do Canal da Mancha. As associações acrescentaram ainda que é necessário haver um comércio fluido e que esse corte na relação entre a União Europeia com o Reino Unido faria com que a indústria fosse gravemente penalizada com taxas sobre veículos e peças de reposição. Em meio a uma crise política no parlamento, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson busca viabilizar um acordo com o bloco europeu. Ele garante que vai cumprir o prazo de 31 de outubro para o Brexit, ainda que os deputados tenham aprovado uma lei que obrigue a pedir um novo adiamento caso não haja um acordo de separação. Anos após a crise migratória, ministros de vários países da União Europeia se reuniram para buscar um princípio de acordo que encerre as sucessivas negociações para distribuir os migrantes resgatados no Mediterrâneo. Os países da primeira linha de chegada de mais migrantes, como Itália, Grécia, Espanha e Malta, exigem solidariedade dos sócios do bloco. Ich bin gedämpft optimistisch hier angekommen. Eu estava um pouco otimista quando cheguei aqui. Agora estou extremamente satisfeito. Encontramos arranjos para um mecanismo emergencial temporário que ajude Malta e a Itália. Mecanismus, Regelungen, die Italien und Malta helfen. Anos após a crise migratória que registrou a chegada de mais de 1 milhão de migrantes e refugiados às costas da Itália e da Grécia em 2015, a política de migração continua dividindo os países do bloco. Instituições como a SOS Mediterrânea e a Médicos Sem Fronteiras comemoram a decisão. O acordo impediria que os sobreviventes da perigosa travessia permaneçam bloqueados por dias e até semanas no mar. A discussão em Malta deve ser um dos temas abordados durante a reunião mensal de ministros do interior dos 28 países do bloco europeu.
marcada para o início de outubro em Luxemburgo. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o principal opositor Benny Gantz concordaram em explorar opções para um governo de unidade. Eles estiveram com o presidente Reuven Rivlin em um primeiro encontro desde as eleições da semana passada. O presidente disse que acredita em uma unidade no governo para formar uma coalizão estável, já que nenhum dos dois deve formar uma maioria mesmo com possíveis aliados. E agora vamos com os destaques da previsão do tempo em todo o país. A chuva pode vir forte em várias áreas do Brasil nesta terça-feira. Eu começo aqui destacando o alerta para temporais em várias áreas da região norte, no centro-norte do estado de Mato Grosso e também no litoral sul do estado da Bahia, onde a chuva deve ser causada por uma frente fria que vai avançar em alto mar, na altura da costa da região sudeste e chegar até a costa da região nordeste do Brasil. Na região de Ilhéus e de Porto Seguro, a chuva deve acontecer de forma volumosa já pela manhã e tem risco para chuva forte. Em outras áreas litorâneas do estado, inclusive na região de Salvador e no extremo norte capixaba, também pode chover desde cedo, mas com no máximo moderada intensidade e sem risco para temporais. Nas outras capitais da costa leste da região nordeste, na região de Teresina e em Quixeramobim, no interior do Ceará, a chuva deve acontecer apenas de forma passageira. Um sistema de alta pressão atmosférica que está em alto mar, na altura da costa da região sul do país, está empurrando bastante umidade e nebulosidade sobre áreas próximas ao leste da região sudeste do Brasil nesta terça-feira. Por isso, a expectativa é de um dia com muita nebulosidade sobre todo o estado do Rio de Janeiro, nas outras áreas do Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha e também em áreas próximas à região de Belo Horizonte. Na região do Grande Rio, ocorre aumento na nebulosidade no decorrer do dia e pode garoar à noite. Já em toda a faixa leste do estado de São Paulo, inclusive na capital, dia com tempo instável, com chuva a qualquer hora, que pode acontecer com até moderada intensidade. Já na região de Curitiba, Florianópolis e Vale do Itajaí, muita nebulosidade no decorrer do dia e chuva fraca, que pode acontecer a qualquer hora. Pancadas de chuva devem acontecer apenas a partir da tarde sobre outras áreas do interior paulista, Triângulo Mineiro, várias áreas do estado de Mato Grosso do Sul, inclusive na região de Campo Grande, sul de Goiás, nas outras áreas de Mato Grosso e em grande parte da região norte do país. Alerta para temporais desde cedo sobre o sul do Amazonas, Rondônia e no extremo oeste do estado de Mato Grosso. Nas outras áreas da região sul do país, o sol vai aparecer forte, mas faz frio pela manhã. No decorrer da tarde, as temperaturas sobem um pouco, mas não há expectativa de chover. A mínima prevista em São Paulo nesta terça-feira é de apenas 13 graus, 17 graus em Belo Horizonte e 23 graus em Salvador. E à tarde esquenta, a máxima chega aos 38 graus em Cuiabá, 34 graus em Brasília e 29 graus em Recife. 38 em Cuiabá, hein? Que calorão, né? Muito quente. E aqui frio. Muito frio. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde. Tenha um ótimo dia e até lá.